Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais um Refrescando a Memória e com vocês o Board Game Village com a expansão Village Pousada ou Village Inn. Então aqui estamos em um breve setup e um breve gameplay para recordar vocês como joga esse jogo. Primeiramente, eu vou explicar o que agrega a expansão, que nada mais é do que esta parte que é a pousada, que ela fica nesse local aqui que antes era o local do livro da cidade, do livro dos notáveis da cidade, que na expansão ele vem à parte e também ele agrega uma função nova que o cemitério passa a ser aqui e agrega essa função nova que é a função da fábrica de cerveja. Então ele agrega tudo isso mais as cartas que são as cartas de benefícios daqueles que vão para a pousada e eu vou explicar logo adiante. Então o setup basicamente no jogo básico, igual é da expansão, você vai pegar esse tilezinho, no caso eu coloquei para 2 jogadores, vocês vão colocar 4 cubos de cor rosa, 5 marrom, 5 verde, 4 laranja e todos os cubos negros dentro dessa sacolinha verde, vão sortear aqui e vão retirar 2 cubos aleatórios que vai para o local da pousada. Antes não existia, essa é da expansão, no jogo básico ele não tem isso. Ele não tem isso aqui são da expansão. O jogo é para 2 jogadores, 4 jogadores, etc. Eu vou colocar para 2 jogadores. 2 cubos aqui, 3 cubos aleatórios nessa posição, 2 cubos nessa, 3, 2, 1, 3 e 6. E estão aqui do jeito que eu acabei de mostrar para vocês. 2 cubos na pousada, 3 cubos aqui, 2, etc, etc, etc. Vocês vão colocar também esses tiles de venda de mercadorias na parte da venda aqui, de acordo com a quantidade de jogador que vocês têm. A parte de 3 e 4 jogadores vão ficar vazio, porque estamos jogando com 2 jogadores. Ótimo, vocês vão colocar também aqui o anelzinho que dá o first player para quem colocar nesse lugar. E o que mais que vocês vão fazer? Vocês vão distribuir o board de cada jogador individual, deixando 4 jogadores, 4 trabalhadores familiares de idade número 1. Vai colocar esse marcador na posição logo após a ponte. O outro jogador a mesma coisa, vai distribuir uma moeda para cada jogador. E vocês vão colocar os 4 clérigos, padres, dentro da sacolinha do padre, que eles vão participar do sorteio da missa. E também vai colocar 2 marcadores, um para cada jogador, aqui no tile que conta os pontos. Esse é o setup básico do jogo, com isso a gente já está preparado para jogar. Mais um detalhe que eu esqueci de mencionar, que é setup também, todos os locais aqui do livro que marca o livro dos notáveis da cidade, vocês vão ocupar aqueles que são de 3 ou 4 ou 5 jogadores, lembrando que esse é da expansão. Igualmente, aqui no cemitério da vala comum, aquela posição de 3, 4, 5 jogadores, vocês vão ocupar com o que sobrou de outros jogadores, porque essas posições aqui, elas não podem ser ocupadas, só podem ser ocupadas posições livres. Muito bem, está feito o setup, e com isso já dá para iniciar o jogo. Como se desenvolve o jogo? O jogo se desenvolve executando ações de cada uma dessas posições, que eu vou explicar uma a uma, relembrar a vocês, que se executa tirando os cubinhos. Tirou um cubinho, o cubinho da influência vem para o seu board e você executa a ação correspondente a cada um daquele local. Então eu vou explicar um a um. Esse local representa a família. Retiro, então, é minha vez de jogar. O first player é dado ao jogador mais velho, que nesse caso vamos brincar que é o vermelho. O vermelho, então, vai retirar um cubinho aqui da família, vem para a mão dele, vem para o board dele, ok? Ele tirou um cubinho da família, ele tem 4 familiares de nível 1. Ele tem direito de pegar outro familiar de nível 2, simulando que ele está procriando, e vem aqui aumentar a quantidade de trabalhador deles para 5. Muito bem, o jogador número 1 terminou a ação dele, passa ao jogador correspondente, que nesse caso é o jogador de cor azul, e ele vai escolher também uma ação para fazer. Vamos simular que ele vai escolher a ação dos grãos. A ação dos grãos, que é a ação logo correspondente. Eu vou pular essa e já explico em diante. Ele vai escolher um cubo de qualquer cor, ele vai escolher um cubo verde. Ok. Depois eu explico o porquê das cores. E ele escolheu esse cubo verde. A ação dos grãos, o que ele faz da coleta dos grãos? Dentro da fazenda dele,
ele tem direito de fazer 2 grãos se ele tem pelo menos um trabalhador aqui. Ele tem 4, então tudo bem. Então ele pode fazer 2 grãos. Maravilha. Deixa eu pegar aqui, aqui está os grãos. E ele vai colocar no board dele aqui que ele pode ter no máximo 5 grãos aqui. Ele poderia executar essa ação 3 vezes e o outro grão vai ficar sobrando. Muito bem, 2 grãos. Se ele tivesse um cavalo e um arado, coisa que ele não tem ainda, ele teria possibilidade, naquela ação, de pegar 3 grãos. Se ele tivesse um boi, seria 4. Só para saber, então, é importante ele ter esses 2 recursos, porque ele vai arar, vai puxar com o boi e vai conseguir produzir, colher mais grãos. Muito bem, essa é a ação dos grãos. Detalhe, cada vez que você vai fazendo uma ação, você vai ficando com menos possibilidade. Tinha 3 aqui, ficou com 2. A hora que uma pessoa retirar essa, a outra pessoa tirar essa, ninguém mais pode fazer nenhuma ação aqui, porque já não tem mais nenhum trabalhador alocado. Muito bem. Essa ação aqui é a ação da viagem. Ele vai percorrer o mundo e as cidades, retirando um cubo daqui. No caso, esse trabalhador azul terminou a ação, é a vez do vermelho. O vermelho retira um cubo daqui. E ele teria direito de colocar um trabalhador da mão dele aqui, desse que está aqui, aqui, para percorrer as cidades. Ele pode fazer isso. Coloca o trabalhador ali. Detalhe, caso ele tivesse 2 cubos de influência na cor marrom, aí a importância das cores dos cubos, uma carruagem, ele poderia, utilizando 2 tempos também, ir para essa cidade. Se ele tivesse cubos rosa, ele poderia vir para essa cidade. Indo para essa cidade, ele ganharia o que marca aqui na cidade, que no caso são 3 pontos. Ele, no caso dele, caso ele tivesse, ele colocaria uma ficha de influência e andaria 3 pontos ali no track. No caso aqui ele não tem, então ele não pode fazer esse caminho. Como funciona aqui na parte da cidade? No final da partida, quem tiver fichas de influências aqui, essas fichinhas de marcadores, em cada uma dos... Primeiro que ele ganha o recurso correspondente ao local. Aqui seria uma moeda, aqui seria um cubo de cada cor, ali que você escolhe, outra moeda, 2 cubos ali também, e 3 pontos. A quantidade de marcadores aqui vai determinar os pontos no final da partida. Um marcador 1 ponto, 2, 3 pontos, 3, 6, etc. 6 são 18 pontos, que dá bastante ponto, é uma estratégia muito importante. Muito bem, o mercado. Como é que funciona o mercado? Aquele que tira esse cubinho de mercado, ele executa a ação correspondente desse local de mercado. Ele então tem direito de vender, digamos que o vermelho já jogou, aí eu só estou mostrando para vocês, o verde colocou aqui, muito bem. Executa o verde ação de mercado. Ele tem direito de vender as mercadorias que estão depois dessa setinha aqui, que são das barracas desse mercado. Caso ele tenha um boi, ele pode vender o boi por 3. Faz de conta que ele tenha um boi. Depois a gente vai explicar onde que compra. Ele tem um boi. O que ele vai fazer então? Ele vai pegar essa ficha, vai devolver o boi lá para o banco, etc. Devolver o boi, ele pegou essa ficha. Se ele já vendeu. O próximo jogador à esquerda dele tem direito de vender uma dessas duas, que é uma cerveja e um livro, e o papiro, ou 2 papiros. Ele pode escolher caso ele tenha. Para os próximos jogadores utilizar essa opção de venda, eles têm que gastar um cubo verde e um de tempo. Aí eles podem fazer isso. Mas o que é esse negócio do tempo? O negócio do tempo é o seguinte, esse jogo tem a ver com o tempo, ele vai matando os familiares. O tempo nada mais é do que você mover essa ficha e consome um tempo e vem para a sua direita. Se são 2 tempos, seria 1, 2. Então o tempo é isso. Quando o trabalhador, a ficha, ela atravessa a ponte, representa um avanço no tempo e a morte de um dos jogadores do número 1. Ou melhor, a morte de um dos jogadores com o menor número que você tiver. Se você tem 4 jogadores número 1, você tem que matar esses 4 primeiro. E na sequência, matar os de número 2, depois o 3 e por último os de número 4. Então é assim que funciona. Lembrando, né? Então, ok, finalizou essa função. Lembrando que na próxima... Espera que tem 2 aqui disponível aqui. Deixa eu completar esses aqui que eu não completei. E tudo isso aqui, quando termina o turno, esse local vem para cá, depois de terminar o turno, esse vem para cá, ninguém mais vai poder comprar, né? Mas só no final da rodada, tá? Já vou fazendo só para mostrar. Esse vem para cá, a gente pega um novo aqui e preenche o local. Na próxima rodada, tem esses 3 locais para executar aqui as ações de compra. Muito bem, a compra é assim. Vou explicar agora essas funções que são os ofícios.
os ofícios da mesma forma, que são os prédios amarelos, executação retirando um cubo, ou um cubo de influência que eles chamam, nessa cor, digamos que o vermelho escolheu esse verde, ótimo, e ele executa um ofício de qualquer um desses amarelos aqui, vou explicar um por um. Esse ofício amarelo aqui corresponde a fazer carroça. Como é que você faz uma carroça? Digamos que o vermelho escolheu fazer uma carroça. Ele pega um trabalhador do board dele, ele vai colocar na frente do ofício que faz a carroça. Ótimo, ele colocou ali. Ele tem que mover 2 de tempo para treinar esse trabalhador que está aqui, para ele aprender o ofício de fazer carroça. Muito bem, ele move aqui então 1, 2, 2 de tempo. Muito bem. Ele já aprendeu, esse cara já sabe fazer carroça, e para fazer efetivamente uma carroça, ou você dá 2 tempo, move 2 de tempo, gasta tempo, ou você gasta recurso, que seria um recurso laranja e um recurso rosa. No caso, ele não tem recursos laranja e rosa, então eu vou mover mais 2 adicionais de tempo, 1, 2, e ele vai ganhar uma carroça. Lembrando que a carroça é muito importante, porque sem ela, ele não pode mover ali na cidade, ele não pode viajar. Não pode nem... Então é importante um familiar fazer a carroça para possibilitar que o outro viaje. Muito bem, isso faz carroça. Esse aqui, ele vai fazer o arado, mesma coisa, 3 de tempo para treinar, coloca o trabalhador aqui, 3 de tempo para produzir um arado, ou 2 recursos, 2 cubos de recursos para te produzir o arado. Lembrando sempre que tem que retirar um cubo aqui para a executação do local. Aqui faz o arado. Aqui você não precisa colocar o trabalhador no moinho, e você faz... Com 2 trigos, você pode, e 2 de tempo, você converte os 2 de trigo em dinheiro. Como se você processasse o trigo e transformasse ele em dinheiro. Lembrando que o dinheiro, em qualquer momento do jogo, ele corresponde, ele é um coringa, ele pode ser você pode usar o dinheiro como um cubo de influência. Muito bem. Aqui você pode fazer ou cavalo ou boi, pagando 3 de trigo. Perdão, primeiro você coloca o trabalhador, como sempre. Treina o trabalhador com 3 de tempo, você paga 3 tempo ou 3 trigo e recebe ou um boi ou um cavalo. Muito bem. E aqui você pode fazer o livro. Coloca o trabalhador aqui, 2 de tempo para treinar o cara, para ele aprender a fazer livro, o papiro, melhor dito, 2 de tempo ou um cubo rosa, e você faz o papiro. E aqui já é o da expansão, lembrando que o jogo base, isso aqui é o cemitério, mas na expansão você tem essa opção extra, que é a fábrica de cerveja. Você tem que colocar um trabalhador aqui, 3 de tempo ele aprende a fazer cerveja, 3 de tempo ou 3 trigos, você ganha 2 barris de cerveja, que são esses novos tiles que estão ali. E você, com esses barris de cerveja, você vai usar eles logo ali, que é outra ação à parte que já vou explicar, que é a ação da pousada ou da taberna, como queiram. Você retira um cubo de ação daqui. Já vou explicar então que o cubo negro, na verdade, você retirou o cubo negro, você tem que andar 2 de tempo. Ele é uma praga, então você anda 2 de tempo e você devolve ele imediatamente para dentro da sacola que vai contar os cubos negros para a próxima rodada. Que são essas aqui, 4, não sei o que, mais a quantidade máxima de cubos negros. Muito bem. E você então retirou uma ação daqui, você executa a ação. Como você faz isso? Você coloca um trabalhador aqui, para ele ficar na taberna. Ele ficou na taberna, você gasta 1 de tempo, mais 1 de tempo, e ele tem direito a ganhar uma carta. Como que funciona esse esquema das cartas? As cartas são o seguinte: na taberna, ele vai pagar ou cerveja ou dinheiro para as pessoas que estão com ele na taberna, ali tomando cerveja, e com isso, esses caras vão dar benefício para eles e pontos no finais. Esse aqui, por exemplo, ele paga 2 cervejas e ele ganha, em cada cidade, lá daquela trekking de cidade que ele percorrer, ele vai ganhar 2 pontos por cada cidade que ele conquistou. Nesse caso aqui, nesse trabalhador, se você pagar uma cerveja para ele, você pode encher o seu board de trigos. Você enche de trigo pagando uma cerveja para ele. E no final da rodada você ainda ganha, da partida, melhor dito, você ainda ganha 2 pontos. Esse cara aqui, que é o escriba, você paga 1 dinheiro, uma moeda para ele, e ele te dá 2 papiros. Lembrando que escolheu, digamos que eu não tenho cerveja, então eu vou pegar uma moeda, digamos que a ação foi feita por esse trabalhador, por vermelho, digamos que era a vez do vermelho. Eu pego uma moeda, pago a moeda, muito bem, devolvi ali para o banco, eu vou pegar essa carta, ela vem para minha mão, que vai me dar direito a ter o quê? 2 papiros.
2 papiros. Muito bem, o vermelho ganhou 2 papiros. E esse cara aqui, e eu tenho que escolher uma carta para ser descartada. Essa é descartada, ela volta para o final do maço. E 2 novas cartas são abertas aqui, para possibilitar que a próxima pessoa que vá para a pousada tenha direito de conhecer outras pessoas novas. Essa então é a ação da pousada, que é a novidade e é bem legal. Que é da expansão, o jogo base não tem ela. Faltou explicar a Câmara da cidade, como se fosse a prefeitura da época. A ação da prefeitura é a seguinte: você também retira uma ação daqui, um cubo daqui, digamos que agora é a vez do azul, ele retirou esse cubo. Ele tem direito, então, de colocar um trabalhador aqui. Ele vai gastar para isso um tempo e vai pagar um livro. Digamos que ele tem um livro aqui, ele paga um livro, coloca um trabalhador da mão dele, ele vai colocar aqui, maravilha. Ele pode pagar um livro ou 2 cubos verdes. E ele recebe esse anel que dá direito a ele, no início da próxima rodada, a ser o first player. Isso aqui vai passar para esse cara. Muito bem. Depois aqui ele pode, na outra ação, se ele executasse essa outra ação, cubo negro aqui ele teria que andar 2 de tempo. Ele andaria mais 2 de tempo, pagando 2 cubos verdes ou esse papiro. Ele poderia escolher... aqui. Ele poderia escolher 2 cubos de outra cor e assim sucessivamente. Lembrando que esses locais, no final da partida, eles te dão um ponto. Esse local 2, 4 e 6. Muito bem, expliquei também essa prefeitura. E por último, a missa. Como funciona a missa? Perdão, a igreja. A igreja funciona da seguinte forma: você tira aqui uma ação, digamos que é a vez do vermelho, o vermelho tira esse cubo, maravilha, a ação dele. Nessa ação dele, ele tem direito de colocar um familiar dele dentro desse saquinho aqui, do saquinho para sortear, para que esse cara seja ou não um membro da igreja. Para isso ele tem que pagar ou um cubo de cor marrom ou 3 tempos. Ele paga 3 tempos, então, o amigo vermelho. Aqui tá. 1, 2, 3. 3 tempos. E ele, então, vai direto para a sacolinha, aqui dentro. Isso aqui já tem 4 pretos ali dentro, vocês viram colocando 4 padres mais um. E no final, nós vamos sortear para ver se ele tem direito de vir para cá. Nós estamos então aqui nessa função da igreja, já foi feita a explicação da igreja. Terminou a partida, a rodada, quando todas essas ações são retiradas do tabuleiro. Quando todos esses cubos são retirados, cada jogador vai fazendo sua ação, vai retirando esses cubos. Quando tiver, esqueci de avisar, de comentar isso. A qualquer momento, enquanto houver pelo menos um cubo de ação, pagando 3 cubos de cores iguais, você tem direito de executar qualquer ação que não tiver cubos. É como se fosse uma jogada extra que o poço do desejo permite fazer. Muito bem. Terminando todos esses cubos, a hora que todos os jogadores tirarem esses cubos, os trabalhadores permanecem. Dado fim àquela rodada e inicia então a etapa da missa. Como é a etapa da missa? A etapa da missa é o seguinte, ó, esse aqui também tem que tirar. Nós vamos ter 3, aqui está o cubo da missa, é a cartinha que faz a gente recordar da missa. Nós damos direito de alguém escolher pagar uma moeda para retirar um familiar seu dessa sacolinha. Caso ninguém queira pagar uma moeda para retirar seu familiar, nós sorteamos 4 trabalhadores aqui de dentro. Se sair dos 4 trabalhadores um que seja seu familiar, no caso aqui 3, tinha mais 2 negros aqui e mais saiu esse vermelho. Muito bem, saiu o familiar, ele vem para cá. Ele então dá início à carreira eclesiástica dele. Sorteamos os 4 e nós damos a seguinte opção: aquele que quiser pagar um trigo, ele pode mover uma casa, que é isso aqui, ó. Quem quer pagar um trigo? Pagou um trigo, você tem direito de mover uma casa. Quem já estiver aqui e quiser pagar 2 trigos, move para cá. E quem já estiver aqui e quer pagar 4 trigos, move para cá. Cada local desse que é ocupado pelo familiar da igreja no final do jogo, te dá esses pontos aqui como pontos de vitória no final da partida. Então, esse cara aqui pagou um trigo, ele moveu para cá, ele já tem direito a 3 pontos. Ele está percorrendo a carreira eclesiástica dele. Lembrando que tem que jogar com aquele negócio de você tem que matar um trabalhador. Matou um cara, se ele estiver na igreja, ele sai daqui, morre e vai para a igreja. E ele morre, digamos que esse cara aqui matou. Como é que mata? Então, só para pontuar,
a rodada termina ali. A próxima rodada, já vou explicar sobre a morte. As pessoas vão fazer as mesmas coisas. Vão colocar 4 cubos rosas, 5 marrom, 5 verde, 4 laranja e a quantidade máxima de cubos negros dentro daquela sacola verde. Vai sortear e vai pegar aleatório. 2 vai distribuir na pousada, 3 nas famílias, 2 na câmara da cidade, 3 aí na coleta de trigos, etc. E vai sortear aqui de novo e vai dar início com o first player. Esse cara vai ser o first player. Isso aqui devolve, então, para aquele local. Esse first player vai passar para ele. Ele começa a rodada, então ele faz a primeira ação dele. E assim vai, o jogo vai continuar até terminar. Quando termina? Quando você enche ou esses locais de livros de notáveis da cidade de mortos ou as valas comuns, que são 3 no caso do jogo de 2 jogadores. Mas como é que enche de mortos? Como é que mata eles? Quando executa mais uma ação de tempo, no caso do vermelho, ele cruza a ponte, um familiar é morto, um familiar de nível 1. Se ele tiver, nesse caso, aqui na fazenda, veja que na fazendinha aqui tem uma corzinha meio lilás, rosa, né? Então você pode ir no livro dos notáveis e colocar ele na cor correspondente. Vamos matar um cara de nível 1, que já tem um cara de nível 1 aqui, e ele vem aqui e ocupa no livro dos notáveis da cidade o túmulo de um fazendeiro. No caso da igreja te dá um marrom, se ele tiver um ofício vai ser um amarelo, se ele tiver aqui no campo do viajante vai ser um verde, e assim ele vai ocupar os correspondentes locais. Na medida que não tiver mais locais aqui para ocupar, ele tem que ir para a vala comum. Indo para a vala comum, enchendo a vala comum ou enchendo o livro dos notáveis, o jogo termina naquela rodada. Terminou a rodada, o jogo termina e assim se conta os pontos. Como é que funciona a questão dos pontos? Primeiro a gente vê aqui nas viagens, quem tiver mais fichas de influência vai ganhar os pontos correspondentes. Em segundo lugar, nós vamos ver aqui na câmara, quem tiver familiares que fez carreira nas câmaras, se tiver um aqui, ele vai ganhar 6 pontos, se tiver um aqui, ele vai ganhar 4 pontos, etc. Depois a gente vai ver na igreja, se tiver um familiar aqui, ele ganha 3, se tiver um aqui, ele ganha 6, etc. Depois nós vamos ver na crônica dos livros da cidade que estão aqui, cada familiar seu que tiver ido para a crônica da cidade, ele ganha os pontos correspondentes. Se você tiver 3 familiares aqui, ele ganha 4 pontos, 4 ele ganha 7, se tiver 5 familiares, ele ganha 12 pontos. Se tiver menos que isso, não ganha nada. Muito bem. E também, você vai ver também as moedas. As moedas que tiverem na sua mão, elas valem 1 ponto cada uma. Além disso, vocês têm também essas fichas que vocês podem comprar aqui. Essas fichas aqui, elas te dão um ponto correspondente. Nesse caso, essa ficha do boi te deu 3 pontos, você tem que andar 3 pontos ali. E por último, você vai ter as cartas correspondentes à expansão, que elas podem dar ponto especial segundo cada carta. Essa carta aqui, por exemplo, ela não te dá nada. Mas se você tivesse aqui, por exemplo, essa carta aqui do moço da granja, ele te deu 2 pontos. E tem outras cartas que te dão outros benefícios. Então você tem que olhar elas. Ganha, obviamente, quem tiver mais pontos de vitória. O jogo é simples e divertido. Espero que vocês tenham gostado e lembrado de como se joga Village e La Villa.